Agora tem reportagem especial. Foram meses de investigação, dezenas de conversas, muitos profissionais relataram os dramas vividos, mas não quiseram gravar entrevista. A reportagem que você vai ver agora é um retrato da situação do SAMU aqui em Santa Catarina. Funcionários da empresa contratada pelo governo do estado aceitaram conversar com a nossa equipe. O que eles contam é preocupante. Catarinenses podem estar morrendo por problemas estruturais no atendimento do SAMU. A reportagem é de Juan Todescati, Patrícia Mello, Marne Menezes, Marcos Fernandes e Denis Schmidt. Você andaria em um veículo com os pneus nestas condições? Mas talvez essa não seja uma questão de escolha. Mas antes de mostrar o veículo que circula nessas condições, vamos falar um pouco sobre o SAMU, o Serviço Móvel de Urgência. São dois tipos de atendimento, o de suporte básico para os casos de menor gravidade. As ambulâncias não contam com um médico, somente o enfermeiro e um condutor. A administração e a manutenção são de responsabilidade dos municípios. Já no suporte avançado, a USA, as ambulâncias são utilizadas para o transporte e atendimento de pacientes com maior gravidade, inclusive transferências de Covid-19. Elas contam com médico, enfermeiro, além, é claro, do condutor. Os equipamentos e medicamentos são praticamente os mesmos de uma UTI hospitalar. A administração é de responsabilidade do governo do estado. Os dois serviços são de extrema importância para a população. Mas é sobre o suporte avançado, que é administrado pelo governo do estado, que nós vamos falar nesta reportagem. Em junho de 2018, o governo contratou para administrar o SAMU em Santa Catarina a empresa OZZ Saúde. Guarde esse nome. A OZZ pertence a Sérgio Esteliodoro Posetti. O valor inicial do contrato com a OZZ é de R$ 116.215.000 por ano, o equivalente a quase 10 milhões de reais por mês. Mas na prática, voltamos a falar sobre os pneus carecas do início da reportagem. Eles pertencem a uma das ambulâncias de serviço avançado do SAMU aqui de Santa Catarina. O pior é que a falta de manutenção das ambulâncias é mais comum do que a gente imagina. Os problemas são ainda maiores. Isso quem diz são os próprios profissionais que atuam no SAMU. Conversamos com dois, em diferentes regiões do estado. Eles aceitaram gravar com a nossa equipe sem se identificar. Os profissionais sequer se conhecem, mas os relatos são muito semelhantes. É muito comum não ter ambulância para trabalhar porque a ambulância fica baixada, né? Há situações que a ambulância não tem condições de rodar, né? Por conta dos problemas mecânicos apresentados, ela não tem condições de rodar e a viatura fica baixada. Tá todo mundo já sabendo faz muito tempo e não fazem nada. Então chega uma hora que o condutor da ambulância chega e fala, ó, não tem mais segurança para fazer transporte com esses pneus. E aí a população fica carente desse atendimento tão necessário. Ao todo, são 21 unidades de suporte avançado que precisam estar disponíveis. O número de cada macro-região também está previsto em contrato. Na região norte, por exemplo, 4 veículos devem estar prontos para o atendimento de uma população de cerca de 1.300.000 habitantes. Mas nem sempre isso acontece. Neste dia, por exemplo, 3 ambulâncias estavam quebradas. 2 delas paradas nesta garagem em Jaraguá do Sul. No painel, as placas indicam a necessidade de manutenção. Na prática, pacientes entre a vida e a morte, caso precisassem, muito provavelmente ficariam sem atendimento. Uma situação que, de acordo com os profissionais, é frequente. Quando a gente chega assim na central e fala, ó, quantas, a gente tá com quantas ambulâncias? Não, estão todas em QAP, todas funcionando. Fica até feliz assim com a situação, porque normalmente 1, 2, até 3 das 4 ficam sem funcionar. Atualmente, tendo as ambulâncias necessárias, a gente já não consegue atender a demanda das urgências e emergências do município, né? E não tendo essa viatura, o paciente tem chance de evoluir cada vez mais para o óbito.
e a gente tem perdido paciente por conta dessa questão. Agora imagine a seguinte situação: um familiar está sofrendo uma parada cardíaca. Você liga para o socorro em busca de ajuda, mas o profissional informa que não há nenhuma ambulância disponível. Eles questionam, o que eu faço? Eu falo, senhor, a gente não tem ambulância nesse momento. Quando tiver ambulância disponível, a gente vai encaminhar. A gente tem que definir qual que é o mais grave, qual que é o que tem mais chance de ter benefício com o encaminhamento mais rápido. E é isso, o dia a dia é isso, ficar definindo qual que é a prioridade por causa que falta ambulância mesmo. Pessoas acabam morrendo. Sim, com certeza. Morrem, sequela, tá? Isso daí acontece e não acontece pouco. Mas o detalhe é que mesmo uma ambulância andando não significa que o paciente vai receber o atendimento adequado. Isso porque os equipamentos usados para salvar vidas também estão sucateados. Até mesmo cardioversores, que são equipamentos conhecidos por dar choque em pacientes com parada cardíaca. Eles também costumam apresentar defeitos. São equipamentos que eu não tenho reserva. Eu não tenho equipamento sobressalente. Não se tem 2 monitores cardíacos dentro da ambulância, só se tem um. E se ele me apresenta um problema na casa do paciente, o paciente fica sem o atendimento adequado. Então é o equipamento que eu uso para dar o choque no paciente, por exemplo. Então se esse equipamento não dá choque no paciente no momento que eu preciso, eu estou sendo iatrogênico, eu estou cometendo um erro médico no paciente por conta do equipamento que não funciona. E aí quando a gente chega numa situação dessa, em que a gente tem uma falha de equipamento, uma falha estrutural, uma falha de gestão, e aqui a gente é importante citar também o Estado pela inércia, né, porque a gente presta serviço para o Estado, a gente se sente completamente incompetente, a gente se sente completamente triste, né? Em plena pandemia, os profissionais precisaram improvisar para transferir pacientes com Covid-19. Os problemas vão desde falta de acessórios básicos até falhas em equipamentos fundamentais para a sobrevivência dos pacientes durante o transporte. Máscaras, aventais, tudo a gente tinha que pegar, entrar num pronto atendimento e pedir, tu pode me emprestar um EPI? E a gente tá no SAMU, numa UTI avançada, né? O paciente ia para tal hospital, a gente ia lá naquele hospital, pegava o ventilador, daí ia lá, pegava o paciente com o ventilador deles e deixava. Ia pro outro, ia lá, pegava. Tudo ventilador diferente que a gente não sabia manusear direito, tá? Alguns ventiladores pararam de funcionar no meio do transporte, pacientes graves, né? Então, assim, ventilador parar de funcionar é um dos extremos que não pode acontecer, né? E você lembra da OZZ Saúde? O escritório da empresa em Santa Catarina fica neste prédio em Florianópolis. Fomos até o local, mas ninguém quis atender a nossa equipe. A OZZ Saúde também foi contratada pela Prefeitura do Rio de Janeiro durante a pandemia, de forma emergencial, por 180 dias. E o resultado... Funcionários que trabalham para o SAMU estão há 2 meses sem receber salários. Eles reclamam que a empresa OZZ Saúde, responsável pela administração do atendimento médico de emergência, oferece péssimas condições de trabalho. Essa é a situação das viaturas do SAMU, Serviço de Atendimento Médico Urgente do Estado do Rio de Janeiro. Por suspeitas de fraudes no contrato, a OZZ Saúde é uma das investigadas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Além disso, o Ministério Público de lá ajuizou uma ação civil pública que inclui a OZZ Saúde em uma investigação pela prática de improbidade administrativa. A suspeita é de práticas de sobrepreço, superfaturamento e antecipação ilegal de pagamento. A empresa já não é mais a responsável pela administração do SAMU carioca. O presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o médico Ciro Veiga Sonsini, preferiu dar entrevista sem o uso da máscara. Nossa equipe permaneceu de máscara e manteve a distância indicada por especialistas. Sobre a denúncia contra o SAMU, o presidente informou que o sindicato está ciente da situação e que busca uma solução junto ao governo do estado. Seja com essa empresa, seja com outra, nós temos que ter o aporte de recursos financeiros necessários para que a gente não tenha esse tipo de queixa e de problema. Já basta o estresse da doença, daquele paciente que está ali numa situação difícil, transitando com velocidade aumentada,
Já basta esse estresse. Não posso ter ainda o adicional de que o pneu da ambulância está careca, pode derrapar, ou que o desfibrilador ou outro equipamento, se eu tiver que usar, não vai servir. Esse estresse nós não podemos continuar impondo aos médicos e trabalhadores do SAMU. Enquanto a responsabilidade pela solução é discutida, profissionais da saúde e pacientes estão entregues à sorte. Milhões de catarinenses que muitas vezes nem sabem o risco que estão correndo, precisar de atendimento de urgência e talvez não contar com esse serviço. Um direito que está sendo pago com os próprios impostos. Meu pai, minha mãe pode precisar de serviço, seu pai, sua mãe pode precisar de serviço, e a gente conhece todas essas deficiências, né? E aí a gente acaba se sentindo muito mal e muito triste por essa situação. É um serviço tão vital para a população catarinense, sempre tem uma empresa terceira, uma empresa contratada, né? Para quem interessa isso? Né? Porque a gente vive nessa condição. Para onde que vai realmente esse montante de dinheiro? Fica aí a nossa pergunta e a nossa indignação como pagador de imposto. A OZZ Saúde emitiu uma nota informando que desconhece as informações apresentadas, que realiza todas as manutenções previstas nas ambulâncias regularmente, que existem fatos isolados de quebra por utilização acima da média. A nota diz também que os pneus estão sendo trocados e que eles desconhecem a situação em que é preciso escolher qual paciente deve receber atendimento. A OZZ informou ainda que é infundada a informação de falta de ventiladores e que há equipamentos sobressalentes. A nota encerra com a OZZ reiterando os votos de dedicação e apoio às equipes do SAMU e diz que a empresa se coloca à disposição para esclarecimentos, sempre em busca da verdade. O secretário de Saúde informou que o Estado está ciente da situação e que a Secretaria já multou a empresa por irregularidades. Ele disse também que o contrato encerra em dezembro e que o Estado está preparando um novo edital. A intenção é que o serviço volte a atender dentro da normalidade em breve, mas que os processos precisam seguir os trâmites jurídicos. Ele não descarta a possibilidade de romper o contrato com a OZZ Saúde.